Você já parou para pensar no poder oculto das palavras? E mais do que isso, no poder do silêncio que as segue? Há um princípio antigo, presente em diversas tradições espirituais, que afirma: o que você pronuncia molda sua realidade, mas é no silêncio que a transformação acontece. Neste vídeo, você vai descobrir 3 palavras que já foram dadas por Deus e que têm o poder de realinhar sua mente, transformar sua vibração e abrir portas que antes pareciam fechadas. Mas há um detalhe fundamental. Depois de dizê-las, você precisa permanecer em silêncio. Este é um conhecimento profundo, validado tanto pela espiritualidade quanto pela ciência da consciência, explorada por Jacobo Greenberg. E se você quer acessar esse poder, escreva nos comentários agora mesmo: eu confio no poder das palavras e do silêncio. Esse simples ato já começa a mudar sua energia. Agora, prepare-se, porque o que você está prestes a aprender pode mudar tudo. Todos nós buscamos mudanças em nossas vidas. Queremos respostas, soluções, oportunidades, milagres. Mas, na maioria das vezes, nossa própria mente se torna o maior obstáculo. Quantas vezes você já fez uma oração, repetiu uma afirmação positiva ou pediu algo com fé, apenas para logo depois ser tomado pela dúvida? Você declara: eu sou próspero, mas em segundos sua mente rebate: mas e as contas para pagar? Você afirma: eu confio no plano de Deus, mas logo sente medo do futuro. E é nesse exato instante que a transformação se bloqueia. Jacobo Greenberg estudou profundamente a consciência e descobriu que a realidade não é fixa, mas sim uma projeção da mente. O que você acredita e sente internamente se manifesta no mundo externo. No entanto, a maioria das pessoas vive aprisionada em um ciclo invisível, onde seus pensamentos e emoções contradizem seus desejos mais profundos. Isso acontece porque não fomos ensinados a confiar de verdade. Nossa mente foi programada para sempre buscar provas, questionar, duvidar. Mas a verdadeira manifestação não ocorre na insistência, ela acontece na entrega. Você planta a semente ao falar, mas ela só germina se você permitir que o silêncio faça sua parte. E é exatamente nesse ponto que a maioria falha. Falamos, mas não confiamos. Declaramos, mas duvidamos. Pedimos, mas não deixamos espaço para a resposta chegar. O excesso de pensamento, o medo e a ansiedade cancelam o efeito da palavra proferida. A pergunta que fica é: como mudar isso? Como alinhar sua mente para que suas palavras se tornem realidade? A resposta está em um princípio tão antigo quanto poderoso: pronunciar com fé e, em seguida, permanecer em silêncio absoluto. Agora que você entende o problema, é hora de explorar a solução. Jacobo Greenberg, um dos mais brilhantes estudiosos da consciência, dedicou sua vida a desvendar um mistério profundo. A mente não apenas percebe a realidade, mas a cria. Sua teoria do campo neuronal sugere que estamos todos conectados a uma teia invisível, onde nossos pensamentos e palavras moldam o mundo ao nosso redor. Diversas tradições espirituais já ensinavam esse princípio. No Gênesis está escrito: e Deus disse: haja luz, e houve luz. O verbo foi o início da criação. Da mesma forma, no budismo e na cabala, mantras e decretos são usados como ferramentas para alterar a realidade. Mas há um detalhe crucial: o silêncio após a palavra é o que realmente manifesta a mudança. Greenberg descobriu que, quando falamos algo com convicção e logo depois duvidamos, criamos um conflito mental que impede a transformação. Porém, quando pronunciamos uma verdade e, em seguida, entramos em silêncio absoluto, a mente a absorve sem resistência. É nesse silêncio que a realidade se reorganiza. E agora, você aprenderá a aplicar esse princípio com 3 palavras que Deus já te deu, capazes de transformar sua vida se seguidas do silêncio correto. Desde tempos antigos, palavras foram vistas como portadoras de poder, capazes de curar, transformar e criar realidades. Nas escrituras sagradas, no misticismo e até na ciência da mente, encontramos um princípio universal. O que você declara com convicção
têm o poder de moldar sua existência. Mas nem todas as palavras carregam a mesma força. Algumas expressões são chaves, portais que abrem caminhos invisíveis. As 3 palavras que Deus já te deu são: eu confio em Deus. Parece simples, mas o impacto dessa afirmação vai muito além do que a maioria imagina. Cada uma dessas palavras contém um código vibracional que ressoa com princípios espirituais e psicológicos profundos. Vamos analisar o significado oculto por trás delas. 1. Céu-se a identidade e o poder pessoal. A palavra eu é a mais poderosa do vocabulário humano, porque define quem você é e como você se posiciona no universo. Toda afirmação iniciada com eu direciona energia para sua identidade, reforçando crenças internas. Quando você diz eu sou forte, eu sou próspero ou eu sou digno, você está moldando sua autoimagem. O problema é que muitas pessoas inconscientemente se programam para a escassez dizendo: eu não consigo, eu sou azarado, eu sou insuficiente. Ao começar essa declaração com eu, você toma posse do seu poder criador, assumindo o controle da sua mente e do seu destino. Isso já faz com que sua vibração mude instantaneamente. 2. Confio. A entrega e a certeza absoluta. A palavra confio é a chave que destrava o bloqueio mais comum da mente humana: a resistência ao desconhecido. O medo do futuro, a necessidade de controle e a insegurança fazem com que a mente tente encontrar provas antes de acreditar. Mas a fé verdadeira funciona ao contrário. Primeiro, você confia. Depois, a realidade responde. Jacobo Greenberg descobriu que a mente cria aquilo que ela está programada para perceber. Se você desconfia, sua mente buscará sinais de que o caminho não está seguro. Se você confia, sua percepção se abre para oportunidades e soluções que antes eram invisíveis. A confiança também alinha sua energia com o fluxo natural do universo. Em um estado de medo e dúvida, sua vibração se contrai, impedindo que as bênçãos cheguem até você. Mas quando você confia de verdade, você desativa a ansiedade e entra no fluxo da abundância. 3. Em Deus. A conexão com a fonte infinita. O último elemento desta afirmação traz a força máxima, a conexão com algo maior do que você. Ao declarar eu confio em Deus, você não apenas entrega suas preocupações, mas também se alinha com a ordem divina. Independentemente da crença religiosa de cada um, o conceito de Deus representa o campo infinito de possibilidades. Na ciência da mente, isso pode ser traduzido como o campo quântico ou o campo neuronal de Greenberg, onde todas as realidades possíveis existem. Quando você confia em Deus, você tira a carga do ego e permite que forças superiores trabalhem a seu favor. Isso elimina o medo, dissolve bloqueios emocionais e abre espaço para milagres. Por que essa frase tem tanto poder? Além do significado espiritual, essa declaração ativa mecanismos neurológicos comprovados pela ciência. O cérebro possui um sistema chamado Sistema de Ativação Reticular, SAR, responsável por filtrar informações e focar naquilo que você considera importante. Quando você repete, eu confio em Deus com sentimento, o SAR começa a buscar provas dessa verdade. Você passa a enxergar mais sinais positivos, sentir mais segurança e atrair soluções que antes passavam despercebidas. Muitas pessoas acreditam que para alcançar uma mudança real na vida, basta repetir afirmações positivas constantemente. No entanto, há um segredo pouco falado, mas essencial para que qualquer palavra pronunciada tenha efeito: o silêncio após a declaração. Jacobo Greenberg estudou profundamente a forma como a mente processa a realidade e descobriu que, além do pensamento e da intenção, o vazio entre os estímulos desempenha um papel essencial na criação da experiência humana. Isso significa que o silêncio não é um simples espaço vazio entre palavras, mas sim o campo onde a transformação acontece. A grande questão é: por que o silêncio potencializa as palavras e permite que a manifestação ocorra? O silêncio, como um campo de criação. Na física quântica, existe um conceito chamado campo de ponto zero, que representa um estado fundamental de energia,
onde todas as possibilidades existem antes de se manifestarem no mundo físico. Esse conceito se assemelha ao que antigas tradições espirituais sempre ensinaram. Antes da criação, há o vazio. Se olharmos para a própria gênese da realidade, veremos esse princípio em ação. No livro de Gênesis, Deus disse: haja luz. E então, o silêncio preencheu o espaço antes que a luz se manifestasse. O mesmo ocorre no budismo, onde os monges recitam mantras e, em seguida, permanecem em estado de total quietude para permitir que a vibração se instale. O silêncio, portanto, é o solo fértil onde a semente da palavra germina. Quando você pronuncia "eu confio em Deus" e imediatamente se entrega ao silêncio, você está permitindo que essa verdade se enraize profundamente no seu subconsciente e no próprio campo energético da realidade. O que acontece quando você não se mantém em silêncio? O grande erro que a maioria das pessoas comete é preencher o espaço após uma afirmação com dúvidas, medos ou pensamentos de escassez. Imagine que você planta uma semente no solo e logo depois a desenterra para ver se ela já começou a crescer. Esse é o exato mecanismo que impede muitas manifestações. Você diz: "eu confio em Deus", mas logo em seguida pensa: "será que isso vai funcionar? E se nada mudar? Eu preciso de um sinal agora para acreditar." Essa necessidade de controle interrompe o processo de manifestação, porque a mente começa a gerar frequências conflitantes. No nível neurológico, esse ciclo ativa o córtex pré-frontal, responsável pelo raciocínio analítico, e inibe o funcionamento do sistema límbico, que é a sede das emoções e intuições profundas. O resultado? A intenção perde força porque a dúvida enfraquece a energia da afirmação inicial. Agora, o que acontece quando você simplesmente confia e entra no silêncio? O poder neurológico e energético do silêncio. Neurocientistas descobriram que, quando a mente entra em um estado de silêncio absoluto, ocorre uma ativação intensa do modo de processamento subconsciente. Isso significa que tudo o que foi declarado é assimilado sem resistência, permitindo que novos padrões se instalem no cérebro. O silêncio também ativa ondas cerebrais alfa e teta, responsáveis por estados meditativos profundos. Nesses estados, a mente se torna altamente receptiva, como um solo fértil pronto para receber e nutrir novas crenças e realidades. Ao invés de buscar provas imediatas, sua mente entra em um estado de permissão, deixando que a realidade se ajuste de forma natural. E é exatamente por isso que, após afirmar algo poderoso, você deve se manter em silêncio. O silêncio é a assinatura da fé absoluta. Como praticar o silêncio? Após a afirmação. Agora que você entende a importância do silêncio, a pergunta é: como aplicá-lo corretamente? Após dizer "eu confio em Deus", respire fundo e pare de pensar no resultado. Sinta a vibração da frase em seu corpo e coração. Não analise, apenas sinta. Evite a necessidade de repetir várias vezes. Uma única vez, com fé e silêncio, tem mais impacto do que dizer 1000 vezes com dúvida. Permaneça em silêncio absoluto por pelo menos 1 minuto. Se pensamentos surgirem, apenas observe-os e volte ao estado de quietude. Confie. O silêncio é a prova máxima de que você realmente acredita no que acabou de declarar. Muitas pessoas absorvem conhecimentos profundos, mas falham em colocá-los em prática. A teoria é poderosa, mas sem ação, permanece como um conceito distante. A verdadeira transformação acontece quando se vive aquilo que se aprende, tornando a prática uma parte natural da vida. A primeira forma de aplicar essa técnica é ao acordar. O momento em que despertamos define o tom do dia. A mente, ao sair do estado de sono, ainda está em ondas cerebrais mais baixas, o que significa que está altamente receptiva. Em vez de pegar o celular ou pensar imediatamente nos problemas do dia, a melhor coisa a fazer é pronunciar com convicção: "eu confio em Deus". Logo depois, basta permanecer em silêncio. Não há necessidade de justificar nem de questionar. Apenas sentir essa verdade e permitir que o dia se inicie sob essa vibração de certeza e entrega. Outro momento crucial é antes de dormir. O estado entre a vigília e o sono
É um portal poderoso para a reprogramação mental. O que a mente absorve nesse instante continua sendo processado durante o descanso. Ao deitar-se, em vez de repassar preocupações ou planejar excessivamente o dia seguinte, pronuncie a afirmação uma única vez. Deixe que o silêncio faça seu papel. Adormecer nesse estado de confiança cria um impacto profundo, moldando a realidade ao longo do tempo. Durante o dia, sempre que a dúvida surgir, a prática pode ser repetida. Não há necessidade de insistência. O poder não está na repetição obsessiva, mas na convicção e na entrega ao silêncio após a declaração. Em momentos de incerteza, ao invés de reagir com ansiedade, basta respirar fundo, afirmar internamente a confiança e permitir que a quietude instale-se. Essa simples mudança altera o estado vibracional no instante presente. A confiança verdadeira não exige provas imediatas. Quem realmente confia não precisa ver sinais instantâneos, pois sabe que o processo já está em andamento. Essa é a diferença entre aqueles que vivem no fluxo e aqueles que permanecem presos à resistência. A dúvida cria bloqueios, enquanto a confiança gera movimento. Ao longo do tempo, algo sutil, mas poderoso, começa a acontecer. Pequenas coincidências surgem. Respostas aparecem de forma inesperada. Soluções que antes pareciam distantes tornam-se acessíveis. Não porque um milagre aleatório aconteceu, mas porque a mente se reconfigurou para perceber oportunidades que antes eram ignoradas. A técnica não exige esforço excessivo nem tempo específico. O que realmente importa é a qualidade da intenção e a profundidade do silêncio que se segue. Uma única afirmação feita com plena certeza tem mais poder do que inúmeras repetições carregadas de dúvida. O mundo exterior reflete o estado interior. Quando a mente está alinhada com a confiança, a vida responde com fluidez. A transformação não precisa ser dramática, mas será inevitável. Pequenas mudanças diárias criam um impacto acumulativo que, com o tempo, leva a uma completa reorganização da realidade. Quem aplica essa prática percebe que a necessidade de controle diminui. A ansiedade dá lugar à paz. As dificuldades continuam existindo, mas são enfrentadas com clareza e serenidade. A vida deixa de ser uma luta constante e passa a fluir com mais leveza. A grande verdade é que confiar não significa esperar passivamente. Significa agir a partir de um estado de certeza. Quem confia toma decisões sem medo. Quem confia enxerga caminhos onde antes só via obstáculos. Quem confia entrega-se ao processo sem precisar saber cada detalhe do futuro. A transformação real não acontece da noite para o dia, mas começa no instante em que essa verdade é aplicada. Não basta entender intelectualmente. É preciso sentir, viver e permitir que a mente entre nessa nova frequência. E agora que você compreende essa prática, a escolha está em suas mãos. Você pode continuar permitindo que as dúvidas dominem seus pensamentos ou pode assumir o poder que sempre esteve dentro de você. A decisão de confiar e silenciar pode ser feita agora. E se for feita com total convicção, tudo ao seu redor começará a mudar. Agora que você compreendeu o poder das palavras seguidas do silêncio, há algo fundamental a se fazer: colocar esse conhecimento em prática. Não basta apenas absorver a informação. A transformação acontece quando você decide agir. A partir de hoje, experimente começar e terminar o dia com essa afirmação: eu confio em Deus. Diga com convicção e, em seguida, permaneça em silêncio, permitindo que essa verdade se instale em sua mente e em sua vida. Faça isso por 7 dias seguidos e observe as mudanças sutis que começam a acontecer ao seu redor. Se esse conteúdo fez sentido para você, compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir essa mensagem. Juntos, podemos espalhar essa consciência e ajudar mais pessoas a viverem com mais confiança e paz interior. E para continuar recebendo conteúdos que expandem a mente e transformam a realidade, inscreva-se no canal agora mesmo. Ative as notificações para não perder os próximos vídeos e deixe nos comentários: eu confio no processo da vida. Essa é a primeira ação para começar essa mudança hoje. Nos vemos no próximo vídeo.